Brasil vai ajudar nas buscas e resgate das vítimas do ciclone em Moçambique. Presidente Bolsonaro embarca amanhã para Israel. Brasil deve fechar acordos em áreas como defesa, saúde, ciência e tecnologia. Menos burocracia na hora de abrir um negócio. Já está valendo a norma que torna automático o registro de uma empresa na junta comercial. Essas e outras notícias você acompanha agora. E para participar, basta acessar o bate-papo ao vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O Repórter NBR começa agora. Olá, boa noite para você. Começa agora o Repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 29 de março. 2 aviões Hércules da Força Aérea Brasileira decolaram agora há pouco do Rio de Janeiro com destino a Moçambique, carregados de medicamentos para atender a população atingida pelo ciclone Idai. O fenômeno afetou mais de 1.800.000 pessoas e deixou mais de 460 mortos. Vamos então ao vivo ao Rio de Janeiro falar com o repórter Marcelo Castilho, que traz os detalhes ao vivo para a gente. Olá, Marcelo, boa noite para você. Oi, Renata, boa noite para quem nos assiste. Nós acompanhamos durante toda a tarde a preparação desses 2 aviões da FAB lá na base aérea do Galeão, que vão seguir para Moçambique. Um deles foi carregado com quase 1 tonelada de medicamentos e suplementos doados pelo Ministério da Saúde. No total são 6 kits com medicamentos contra a febre, antibióticos, remédio para hidratação e insumos como luvas, pinças, ataduras também. É muita coisa, são vários produtos que estão sendo colocados nesse avião que vai ser levado até Moçambique, no sudeste da África. No outro avião serão embarcados 40 agentes da Força Nacional e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, todos especializados em busca e salvamento. Inclusive, os bombeiros de Minas Gerais trabalharam no resgate das vítimas da tragédia de Brumadinho, no rompimento da barragem da Vale. E essa viagem, ela é histórica para os bombeiros da Força Nacional, porque será a primeira missão fora de território brasileiro. Os 2 aviões seguiram do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, depois eles fazem uma escala até Recife e de lá seguem para Moçambique. Sem contar as paradas, serão no total 23 horas de voo, sendo que essa missão brasileira deve chegar em Moçambique na tarde de domingo. O mais interessante é que esse pedido de ajuda humanitária partiu do próprio presidente moçambicano, o Filipe Nyusi, diretamente ao presidente Jair Bolsonaro. Renata. Obrigada, Marcelo, pelas suas informações ao vivo aí do Rio de Janeiro, mais uma ajuda humanitária aí do Brasil. E olha, o vice-presidente Hamilton Mourão tem visitado federações de indústrias estaduais. Hoje foi a vez de Manaus, no Amazonas. Segundo ele, a ideia do encontro é explicar a importância das reformas consideradas prioritárias pelo governo, pensando no futuro do país. Na sede da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, o vice-presidente Hamilton Mourão falou sobre as reformas propostas pelo governo, como a nova Previdência em análise no Congresso Nacional. Tem que ficar muito claro para todos que estamos vivendo mais, que no futuro próximo, aqueles com mais de 60 anos serão uma parcela extremamente significativa da população e que o sistema que nós temos, ele não vai parar em pé. Ele vira uma pirâmide financeira, onde aqueles mais velhos como eu irão receber e os mais jovens como vocês não vão receber. O vice-presidente defendeu ainda a aprovação do projeto de lei anticrime. Temos que tratar da questão da segurança pública, que afeta a todos. E daí o pacote que já foi colocado pelo ministro Sérgio Moro lá no Congresso e que já é objeto de discussão. E o que é que nós temos que tratar aí? A questão da legislação penal, a questão do sistema prisional, a questão da capacidade tecnológica do nosso aparato policial e, obviamente, mais uma vez eu vou tocar nesse assunto, temos que investir na área social. Hamilton Mourão também destacou a importância da reorganização do sistema tributário brasileiro. Temos uma carga pesadíssima de impostos no nosso país que dificulta todos aqueles que querem empreender. Então, temos que
organizar, reorganizar o sistema, que o sistema é caótico, é complexo, baixar as alíquotas, de modo que todo mundo pague o que tem que ser pago. Para uma plateia que reuniu autoridades e representantes das indústrias, o vice-presidente falou sobre a relevância estratégica da região amazônica. De acordo com Mourão, a visita aqui em Manaus teve ainda o objetivo de discutir soluções para o setor energético, logístico e a melhoria das condições na região. No evento, o vice-presidente foi condecorado com a medalha Grandes Amazônidas, uma homenagem a pessoas, empresas e instituições que trabalham para o fortalecimento regional. Hamilton Mourão recebeu ainda uma carta de apoio da Associação Panamazônia. O governo ele tem a ideia firme, de dar voz a todo o pessoal, todo o povo no país, com o novo pacto federativo que nós chamamos, com o recurso realmente estando nas mãos de estados e municípios, invertendo a lógica que hoje 70% está na mão do governo federal e 30% na mão de estados e municípios. Essa lógica tem que ir invertida. A partir daí, os governadores e prefeitos terão realmente acesso aos recursos necessários. Hoje pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de hasteamento das bandeiras no Palácio da Alvorada, a residência oficial onde ele mora com a família. As 3 bandeiras do Brasil, do Mercosul e a presidencial são hasteadas todos os dias às 8 horas da manhã. Vamos agora ao vivo ao Palácio do Planalto falar com o repórter Pablo Mundim. O porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, falou agora há pouco com a imprensa lá no Palácio. Oi, Pablo, boa noite para você. Boa noite, Renata. Boa noite a todos que acompanham a NBR, a TV do Governo Federal. O porta-voz, Otávio Rego Barros, afirmou nesta sexta-feira que a equipe econômica do governo, inclusive o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai participar de uma série de agendas no Congresso Nacional com o objetivo de esclarecer os pontos da proposta que cria a nova Previdência que tramita na Câmara dos Deputados, especificamente na Comissão de Constituição e Justiça. Segundo Otávio Rego Barros, o presidente Jair Bolsonaro defende a proposta como garantia para o equilíbrio fiscal e das futuras gerações. Vamos ouvir. Integrantes do governo, em especial o ministro Paulo Guedes e sua equipe econômica, estão esclarecendo as dúvidas dos parlamentares e da própria sociedade sobre as propostas da nova Previdência. Então é um verdadeiro mutirão a fim de que seja completamente descortinada a nova Previdência, neste momento, em especial aos parlamentares, mas sem deixar de avaliar a importância do conhecimento para a própria sociedade. Lembrando que nessa semana o ministro da Economia, Paulo Guedes, já participou de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Ele falou sobre a necessidade da nova Previdência para equilibrar os gastos públicos, recuperar as contas e retomar o crescimento do país. Outro tema abordado pelo porta-voz agora há pouco foi a viagem oficial do presidente Jair Bolsonaro a Israel. O presidente segue para o país amanhã para estreitar ainda mais as parcerias com empresários e com o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Discussão e assinatura de alguns acordos nas áreas da ciência e tecnologia, defesa, segurança pública, serviços aéreos, inteligência, saúde e medicina. E, por fim, as visitas à unidade de contra-terrorismo da polícia israelense e à brigada de busca e salvamento do comando da Frente Interna de Israel. Otávio Rego Barros também destacou as ações do governo realizadas nessa semana. Entre elas, a assinatura da medida provisória que restringe a compra de passagens aéreas por parte do Poder Executivo, o que vai economizar 35 milhões de reais aos cofres públicos. Também falou sobre as medidas da Petrobras quanto ao preço do óleo diesel, com prazo entre 15 a 30 dias para alteração e revisão permanente dos preços dos fretes. Renato, eu volto com você. Obrigada, Pablo, pelas suas informações. Boa noite.
E olha, o presidente Jair Bolsonaro chega a Israel neste domingo para uma visita oficial de 3 dias. Ele viaja a convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que esteve aqui no Brasil na posse de Bolsonaro. Na agenda de conversas, a expansão de intercâmbio em vários setores, como comércio e ciência e tecnologia. Essa é a 3ª viagem internacional do presidente brasileiro. A repórter Márcia Fernandes já está em Jerusalém e traz detalhes sobre a relação entre os dois países. Um relacionamento antigo que nasceu quando Israel ainda não havia sido criada. Em 1947, o então chanceler brasileiro Oswaldo Aranha presidiu a Assembleia Geral das Nações Unidas, uma sessão que tomou uma decisão histórica, a partilha da Palestina, o que levou à criação do Estado de Israel. O Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer essa condição de Estado independente em 1949. De lá para cá, essa relação se estreitou. Brasil e Israel compartilham uma longa história de intercâmbio nas áreas técnica, científica e tecnológica, com acordos nos campos da educação, saúde, agricultura e pesquisa científica. Os dois países se auxiliam e levam um pouquinho do estilo e da cultura um para o outro. O tropicalismo, a bossa nova, o samba e até o forró influenciaram a música israelense. Muitas canções brasileiras que marcaram época foram traduzidas para o hebraico. Essa proximidade histórica tem se mostrado ainda mais fortalecida. Bolsonaro ainda não havia tomado posse quando recebeu a visita do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, no Rio de Janeiro. Um encontro que fortaleceu as relações bilaterais. Mais do que parcerias, sermos irmãos no futuro, na economia, em tecnologia, em tudo aquilo que possa trazer benefício para os dois países. O premier permaneceu no país e esteve na posse. Benjamin Netanyahu foi saudado nas ruas. Quando o Brasil assistiu assustado à tragédia de Brumadinho, que resultou na morte de mais de 200 pessoas, Israel ofereceu ajuda. 132 militares do país foram a Minas Gerais auxiliar na busca por pessoas soterradas. Médicos, engenheiros e especialistas em salvamento israelenses se juntaram aos brasileiros na procura por vítimas. Na mala, radares que ajudavam na localização de celulares a 4 metros abaixo da terra. Os israelenses estiveram no resgate de 35 corpos e receberam homenagens antes de ir embora. Quando esteve no Brasil, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu convidou o presidente Jair Bolsonaro para que retribuísse a visita e viesse a Israel. O presidente aceitou o convite. Aqui, o presidente brasileiro deve assinar vários acordos de cooperação em diversas áreas, uma troca de experiências e ajuda mútua. I think there is huge potential on the business side. If you look at the countries on their characteristics, we are complementary countries. So Israel is very good with creating innovation with startups. Brazil is excellent with scaling up companies, managing large scale, penetrating large markets, very open to innovation. So on any aspect that you look at, you will see that collaborating makes a lot of sense. Pouco a pouco, as duas nações constroem relações ainda mais próximas e a fé é um ponto em comum. Todos os anos, cerca de 50 mil brasileiros visitam a Terra Santa. A grande maioria busca orar no país que reúne cenários que marcaram a história e as religiões. Do alto do Monte das Oliveiras, eles veem a antiga cidade, com suas mesquitas, templos e sinagogas. Conhecem a Igreja de Todas as Nações, no Getsemane, local que para os cristãos, Jesus orou antes de ser preso. No Muro das Lamentações, oram no local onde os judeus acreditam ser o último vestígio do Templo de Salomão e se viram para Meca no momento do Salá para fazer suas orações. Nas ruas de pedra, seguem os passos de Cristo na Via Crucis e conhecem cenários de momentos importantes do Antigo Testamento, como essa mesquita, sagrada para o islamismo, para o cristianismo e para o judaísmo. Judeus, muçulmanos, cristãos, pessoas do mundo inteiro, reunidos pela fé. Menos burocracia.
burocracia e mais rapidez para quem quer empreender. Uma medida provisória torna automático o registro de uma empresa na junta comercial. Economia de tempo de pelo menos uma semana. Da tosa do cachorrinho até a venda de ração e acessórios para os mascotes. O pet shop do Ricardo tem de tudo. Ele abriu a loja há 3 anos, mas teve de vencer 3 longos meses só para atender a burocracia. Tem muitos entraves dentro das administrações para a gente conseguir a licença de funcionamento. Hoje, para abrir uma empresa no Brasil, é preciso passar por pelo menos 3 etapas. A de viabilidade, que analisa se o nome e o local escolhidos para a abertura do negócio estão ok. A de registro na junta comercial e a de obtenção de licenças para funcionamento. O tempo para cumprir tudo isso pode ir de dias a meses. Para facilitar a vida de quem quer empreender, o governo federal editou medida provisória, tornando a fase do registro na junta comercial automática. Com isso, pelo menos uma semana do tempo para abrir uma empresa poderá ser economizada e o empresário já vai sair da junta comercial com o número do CNPJ. Se o empreendedor, pode ser empresário individual, EIRELI ou uma sociedade limitada, se ele adotar um instrumento padrão que é fixado pelo DREI e disponibilizado pelas juntas comerciais, o registro dele é automático. De acordo com as juntas comerciais, 96% das empresas que pedem o registro vão ser beneficiadas diretamente. A medida provisória também permite que advogados e contadores declarem a autenticidade de documentos, dispensando a necessidade de ir a um cartório. A análise feita pela junta, se está tudo ok na documentação, é feita posterior. Isso não impede o registro. O empresário já está com o registro. Ele corrige depois. Essa é a grande inovação da medida. A medida provisória já tem validade imediata, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional num prazo de 120 dias. Ricardo, que costuma receber com frequência pedidos de conselho sobre como abrir uma empresa, vê com otimismo a possibilidade de redução da burocracia. Quanto menor a burocracia, quanto mais rápido, é ganho de tempo. E assim, é bom para todo mundo, para arrecadação de imposto, para contratação de funcionários, enfim, isso tudo vai dando agilidade. Então, tem que desburocratizar mesmo, tem que ser mais rápido. A Caixa Econômica Federal fechou o ano passado com lucro recorde de 12,7 bilhões de reais e um patrimônio líquido de 81 bilhões de reais. O resultado é 40% maior que o de 2017. Com 55 mil canais exclusivos de atendimento, a Caixa é o principal agente de políticas públicas do governo federal. São 93 milhões de clientes. E com 37% da poupança brasileira, o banco é líder do mercado. Na habitação, administra quase 70% do crédito. Até dezembro foram contratados pela Caixa 62 bilhões e meio de reais no programa Minha Casa Minha Vida. Já as operações de saneamento e infraestrutura cresceram 2% em 12 meses. Carteira de identidade, um documento necessário na vida adulta, mas que também pode ser fundamental na infância. Isso porque, por trazer foto e informações como nome completo e parentesco, pode ajudar a reduzir o número de crianças desaparecidas. A Maria do Carmo levou o Miguel para tirar o RG no ano passado. Hoje, o menino de 10 anos mostra com orgulho a identidade. Pra gente que é adulto, o documento é um companheiro do dia a dia. A gente usa ele para abrir um crediário numa loja, resolver um problema no banco e até mesmo no aeroporto na hora de embarcar. Mas para as crianças, esse documento ganha um papel ainda mais importante de segurança, que é o caso de sequestros ou desaparecimentos. O Miguel, por exemplo, está sempre com o documento em mãos, não é isso, Miguel? Sim, essa daqui é a minha identidade, eu sempre estou andando com ela quando eu vou para a escola, quando eu vou para alguma viagem, quando eu vou sair de casa. Eu sempre estou andando com a minha identidade. E para os pais, né, Maria do Carmo, também é importante porque dá mais segurança, mais tranquilidade para os pais. Isso, é um documento muito importante para o cidadão, né? Cidadania em cena, né? É importante para a polícia localizar crianças e adolescentes desaparecidos. O Miguel confessa, não curtiu muito a foto. Eu só não gostei do meu cabelo. Mas, Miguel, isso é o de menos, viu? Sabe por quê? Segundo informações do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, cerca de 51 mil crianças desaparecem por ano no país. E por isso, é importante que os pais se preocupem em tirar o documento de identidade dos filhos o mais cedo possível. Ao tirar
a identidade, né, o RG, a criança ela tem a sua foto e a sua impressão digital tiradas, né? O que possibilita, em uma situação de desaparecimento, uma busca mais rápida pelos órgãos de segurança pública responsáveis pela investigação e pela recuperação dessa criança. E para incentivar que outros pais façam igual a mãe do Miguel, o governo federal lançou uma campanha. Um dos objetivos é justamente ajudar a encontrar crianças desaparecidas. O governo conta ainda com o Disque 100 para ajudar nessa tarefa. O Disque 100 é um canal livre, sem custo e sigiloso, que é gerido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que recebe denúncias de todos os tipos. E dentre essas denúncias, o desaparecimento de crianças e adolescentes. O que o Disque 100 faz? Ele passa a demanda para a polícia local, porque é responsabilidade dos órgãos de segurança pública, polícia civil, militar, realizar essa busca. E com esses cuidados, abraços como esse vão poder se repetir diariamente. E por falar nisso, 141 pessoas foram presas na Operação Luz da Infância, que busca identificar autores dos crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet. Ao todo, foram mobilizados mais de 1.500 policiais para o cumprimento de 266 mandados de busca e apreensão de materiais relacionados a abuso e exploração sexual infanto-juvenil. A ação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, junto à Polícia Civil dos 26 estados e do Distrito Federal. Ela não dá preferência ao calor nem ao inverno. Pode atacar em qualquer época. Por isso, combater a tuberculose é uma tarefa para o ano todo. E para marcar o Dia Mundial de Combate à Doença, o Ministério da Saúde lançou uma campanha que alerta para o diagnóstico precoce e o tratamento sem interrupção. Ana Paula hoje sorri ao contar sobre aqueles que, segundo ela, foram os piores dias de sua vida. Com tuberculose, ela passou meses em tratamento até ficar curada. Me internei no hospital público. Chegando lá, foi disponibilizado todo o tratamento certinho. O médico contou o que eu precisava e dos remédios que eu precisava. E no próprio posto de saúde eu consegui as pílulas e eu precisei tomar, como ele me passou certinho, eu precisava tomar todos os dias sem falhar nenhuma vez, porque o tratamento da tuberculose, ela dura geralmente 6 meses. Então é preciso que o paciente não falhe. Os medicamentos e os cuidados médicos foram todos custeados pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Eu tive toda uma equipe, todo mundo me acompanhou, desde quando eu entrei até o término. Tudo pelo SUS. A tuberculose é uma doença causada por uma bactéria. No Brasil, a cada ano, são notificados aproximadamente 70 mil casos novos e pelo menos 4.500 pacientes morrem por causa da doença, de acordo com o Ministério da Saúde. Os sintomas são fáceis de identificar. Tosse persistente por mais de 3 semanas, febre vespertina, sudorese noturna, emagrecimento e cansaço ou fadiga. Combater a tuberculose, a gente diz que tem que combater todos os dias, porque diferente de outras doenças mais comuns na mídia, a tuberculose ela não tem um tempo para acontecer. Ela acontece todos os meses e não tem assim uma preferência pelo verão ou pelo inverno. O Dia de Combate à Tuberculose é comemorado em 24 de março e o Ministério da Saúde está com a campanha Com o apoio de todos, vamos acabar com a tuberculose, que chama a atenção para a importância de observar os sintomas e começar logo o tratamento. Se eu estava com ele antes, por que na hora que ele mais precisou de um apoio eu iria deixar? Com o apoio de todos, vamos acabar com a tuberculose. A doença, que atingiu pelo menos 10 milhões de pessoas em todo o mundo há 2 anos, está entre as principais causas de mortes no planeta. O Brasil atingiu as metas dos Objetivos do Milênio de combate à tuberculose, que previa reduzir até 2015 os níveis de mortalidade da doença em 50%, quando comparado com os resultados de 1990. Mas ainda assim fica o alerta. Compartilhar copos, talheres, comer no mesmo prato, usar o mesmo lençol não transmite tuberculose.
o bacilo da tuberculose, né, a bactéria, ela só se transmite pelo ar, ela fica suspensa no ar, então ela não se deposita, ela não deita em cima dos talheres, dos lençóis, por isso que não há essa forma de transmissão. Então a gente faz um alerta, não é para separar nada da pessoa que tem tuberculose, isso não transmite a doença. Produzidos a partir de organismos vivos, como fungos e bactérias, os biodefensivos estão cada vez mais nas lavouras brasileiras. O mercado registrou crescimento de 70% em um ano. Nesta propriedade, a cerca de 70 quilômetros de Brasília, são cultivados 32 tipos de hortaliças numa área de 60 hectares. A produção chega a 85 mil itens semanais. Tem tomates, alface, berinjela, pepino e outras folhagens. Tudo que se produz aqui é orgânico, inclusive o leite. Há 25 anos não entra um só defensivo químico. Tudo que vai na lavoura é o biofertilizante, feito à base de vegetais, que também é produzido aqui. São 7 mil litros por semana. Para garantir hortaliças de qualidade e tamanho que atenda o mercado consumidor, são usados aqui 5 tipos de biofertilizantes para culturas e fases diferentes de cultivo, o que ajuda a combater pragas e doenças. Os nossos biofertilizantes, primeiro tem a função de frio de proteção da planta, da folha, né? Então, ou seja, forma uma camada que dificulta um pouco o ataque de praga e de doença, mas o principal mesmo objetivo do bio é garantir um equilíbrio nutricional das plantas. Uma planta bem nutrida, bem equilibrada, dificilmente vai ter ataque de doença e de pragas. A produção de produtos biológicos para o controle de pragas e doenças agrícolas cresceu no Brasil mais de 70% no último ano. No ano passado, esse mercado movimentou quase 470 milhões de reais. O resultado brasileiro é considerado o mais expressivo da história do setor e supera o percentual apresentado pelo mercado internacional. Para o governo, é importante que os agricultores tenham à disposição várias opções para o controle de pragas. Quando o produto é realmente eficiente, é super importante que esse produto esteja disponível para a gente utilizar no que a gente chama do manejo integrado de pragas. O controle biológico funciona a partir de organismos vivos já encontrados na natureza. A Embrapa também desenvolve os biodefensivos e destaca o aumento da procura por essas soluções. O mercado está em franca expansão, principalmente depois de 2014, teve um boom do controle biológico, está tendo, vamos dizer, um boom do controle biológico. A população está muito mais consciente, está muito mais preocupada em encontrar alternativas para controlar as pragas que afetam a agricultura. Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Controle Biológico, atualmente 39% dos produtores brasileiros já utilizam biológicos para o controle de pragas e doenças nas lavouras. O colaborador que está aqui direto lutando com esses produtos e aí não tem risco nenhum de contaminação, pode trabalhar a vida inteira que é um serviço seguro. A questão do consumidor, né, que está buscando, cada vez mais os brasileiros buscam alimentação mais saudável, e a alimentação mais saudável tem que estar livre de agrotóxicos. A questão ambiental, né, que aí a gente trabalha sempre visando dar vida ao solo e cuidar da natureza, que eu acho que é o mais importante. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e também pelo canal no YouTube. Acesse o nosso perfil no Twitter. E você ainda pode mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí 61998678787. Uma boa noite para você, um bom fim de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.